Olá, meus irmãos. Leiamos o Salmo 79. O título desse salmo é Salmo de Asaf e diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Meus irmãos, esse salmo, dado essa menção logo no início dele, quando ele fala da destruição, né, do templo, a invasão da herança do Senhor, os cadáveres dos servos do Senhor, certamente isso é uma alusão à queda de Jerusalém na mão dos babilônios, né? Então isso certamente deve ser uma menção àquele período ali de 587 a.C., quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos, né, pelo exército de Nabucodonosor. E nós temos então uma oração, um clamor, um apelo do salmista para que Deus tenha misericórdia deles, né? Para que haja uma intervenção divina nessa história toda, para que Deus mova a mão poderosa dele sobre os inimigos. E há 2 questões muito interessantes aqui nesse salmo, que eu quero destacá-las para a nossa reflexão e edificação no dia de hoje. A primeira delas é que, com esse salmo, a gente aprende que, num contexto desse, nós temos que orar a Deus e rogar a Deus que venha o nosso socorro. Orar a Deus rogando que Ele mova a mão poderosa dEle contra aqueles que estão se colocando contra o próprio Deus na nossa vida não é equivocado. É importante a gente observar que ele ora pedindo que Deus atuasse, né, contra os seus inimigos, aqueles que tinham destruído a cidade, mas ele reconhece que a ação daqueles homens, na verdade, é contra o próprio Deus. São aqueles que não reconhecem a glória de Deus e nem querem viver para a glória dele. Olha o versículo 10. Ele diz assim: por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja à nossa vista
né? Manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Ou seja, eles zombam desse Deus, né? É um povo que havia invadido a nação, né? Havia destruído Jerusalém, o templo, Judá, o reino de Judá havia sucumbido, e eles ainda entendiam que os deuses dele, especialmente Marduk, né? Que era o deus ali dos babilônios, né? O grande deus deles, era um deus que era vencedor, que havia subjugado o Deus de Israel, e o Deus de Judá também, uma vez que Judá havia sucumbido. Então era uma ofensa e uma agressão ao próprio Deus, era assim que o salmista estava vendo. Então orar para que Deus opere na nossa história, na nossa vida, para glorificar o seu próprio nome, deve ser algo muito presente nos contextos como esse, quando a gente enfrenta um contexto de oposição. Não é uma oração centrada em nós, apenas no nosso bem-estar. É uma oração rogando a Deus que opere para a sua própria glória na nossa vida, na nossa história, para que o livramento que estamos esperando receber dele seja um livramento que redunde em glória ao nome dele. Agora, um outro aspecto que esse salmo nos chama a atenção, que se por um lado o salmista ora, rogando ao Senhor, né, que viesse com mão poderosa, que agisse com mão poderosa, ele não deixa de refletir sobre o caráter disciplinador, sobre aquilo que Deus quer tratar com o coração dele e do povo dele, por meio de toda aquela situação constrangedora que eles estavam passando. Ele tem consciência de que aquilo que está acontecendo é o cumprimento daquilo que o próprio Deus já havia dito lá atrás. Na aliança, quando Deus fez aliança com esse povo, a aliança havia na aliança algumas disposições que colocavam diante do povo, né, a possibilidade de viver uma vida agradável, tranquila naquela terra, mas esse povo era alertado que se eles descumprissem a aliança, se tornassem desobedientes, eles iriam perder aquela tranquilidade na terra. Então eles sabiam dessa outra possibilidade, que era da possibilidade de serem disciplinados pelo Senhor. Você lê lá Deuteronômio, capítulo 28, né, você vai ver que a aliança tinha algumas maldições, né, e essas maldições estavam colocadas ali como algo que aconteceria em decorrência da desobediência. Então o salmista sabe disso, ele sabe que Judá não sucumbiu à toa, sucumbiu por causa do pecado, por causa da desobediência. E é isso que ele vai dizer aqui, olha, no versículo 5. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Aí o versículo 8 ele vai dizer assim, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Ele sabe que toda aquela situação ali decorre da desobediência da nação. E isso é um ponto precioso para o nosso coração, irmãos, para a nossa espiritualidade. Quando estamos passando por momentos difíceis, até mesmo sob ataques, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer perante Deus. É por que Deus está permitindo que passemos por aquilo tudo? Né? O que Ele quer trabalhar no nosso coração? Que tipo de questões internas Deus quer trazer à tona? E que tipo de virtude Deus quer produzir em nós em meio àquela situação toda? Aonde que Deus quer nos levar espiritualmente falando ao nos fazer passar por esse momento difícil? Porque certamente Ele quer trabalhar coisas em nós quando passamos por momentos difíceis, quando estamos sob ataque. É sempre um contexto, né, pedagógico para aprendermos mais sobre o Senhor e para aprendermos mais sobre o nosso próprio coração. Porque no meio disso tudo, a gente não pode de forma alguma deixar de louvar o Senhor e de aprender aquilo que Ele quer nos ensinar.
E é justamente assim que o Salmo se encerra. Versículo 13 diz assim: quanto a nós, né, ou seja, ele roga ao Senhor que praticasse a sua intervenção, que retribuísse aqueles homens que estavam fazendo mal ao seu povo. E no versículo 13 ele encerra dizendo: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, e de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Essa é a postura do nosso coração. Aliás, deve ser a postura do nosso coração, né? De manter o foco no Senhor, orando, louvando, exaltando-lhe o nome, enfrentando as dificuldades com ações de graça, mas só é possível fazer isso quando a gente entende que as próprias situações difíceis estão a serviço do Senhor também, para nos aperfeiçoar, para nos edificar e para que o próprio Senhor seja glorificado na nossa vida e na nossa história. E nesse dia, então, se a sua vida está muito boa, está muito tranquila, você não está passando por dificuldades, você não está sob pressão, que seja um tempo, então, de você agradecer ao Senhor, louvar o Senhor com muita gratidão pela tranquilidade que você está enfrentando. Mas se, pelo contrário, você está vivendo um tempo difícil, um tempo de pressão, um tempo que se equipara um pouco a isso que nós lemos aqui, você se sente atacado ou atacada, pressionado ou pressionada, que você se coloque diante do Senhor. Ore a Ele, rogando a Ele a intervenção bondosa e misericordiosa dEle. Mas ore, sabendo que a intervenção dEle sempre será para promover a própria glória dEle na tua vida. Então peça que Ele te ajude a entender as lições preciosas que teu coração precisa aprender enquanto você passa por esse momento difícil. E seja grato a Ele, reconhecendo que tudo que Ele faz para a glória dEle. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.